Olá pessoal, vamos começar mais uma aula. Bom, nós vamos então iniciar com natureza e sociedade. Vamos primeiro lembrar do que nós estávamos falando lá no começo do capítulo, do 5º capítulo. Nós estávamos falando sobre a nossa escola, né? Dos ambientes que nós temos na nossa escola, a biblioteca, o pátio, a secretaria e todos aqueles que participam da nossa escola, que contribuem com a nossa escola, né? Nossa comunidade escolar, nossos pais, vocês, então os professores, as pessoas que cuidam da limpeza, as pessoas que estão lá na secretaria, os coordenadores e a direção também. Todos fazem parte da comunidade escolar. E depois que no outro vídeo nós conversamos um pouco sobre isso nos textos, nós vamos fazer agora algumas atividades. A primeira atividade, aqui da página 74, ela estava pedindo o seguinte: desenhe no espaço abaixo a atividade que você mais gosta de fazer na escola. Então, depois que nós falamos um pouco das coisas que nós fazemos na escola, que gostamos, vocês vão fazer. Então, na videoaula, eu lembro que muitas crianças falaram que gostam bastante de brincar na escola. Outros falaram que gostam de fazer a educação física. Então, vocês podem desenhar aqui nesse quadro, você fazendo essa atividade, tá bom? Aqui na 2. Você conhece bem a sua escola? No texto 2, aquele que nós já lemos, né? Na página 91, no anexo 2, na página 91, a imagem de pessoas que são muito importantes para a comunidade escolar. Recorte as figuras de cada uma dessas pessoas e cole nos espaços correspondentes. Então, lá no final do livro, na página 91, terá algumas imagens, tá? De pessoas que é importante para a comunidade escolar. Lembra que eu acabei de falar quem participa da nossa comunidade escolar? Então, nós vamos ler a descrição que está aqui do lado e vai ver qual que é a imagem correspondente a essa descrição. Então, a primeira aqui, que nós temos que colar a imagem dos alunos, vocês, aqueles que vão à escola para aprender, brincar e fazer amizades. Então, vocês irão recortar e colar nesse espaço os alunos. Bom, o segundo são os funcionários da escola. Eles trabalham em atividades que estão ligadas ao funcionamento da escola, como a alimentação, a jardinagem e também a limpeza. Então, vocês podem colocar esses funcionários nesse quadro. Depois, vem as famílias. Então, as famílias também fazem parte da comunidade escolar. Então, elas ajudam os alunos com as lições de casa e participam das reuniões de pais e eventos escolares, né? Algumas festas que possam ter na escola, alguns programas. Então, as famílias também fazem parte. Então, vocês vão colar nesse quadro. E por último, os professores. Então, os professores ensinam coisas novas, ajudam os alunos em suas aprendizagens e são responsáveis no ambiente escolar pela educação dos alunos. Então, vocês vão colocar os professores aqui. Bom? Então, esses são as pessoas da nossa comunidade escolar. Também tem os diretores, outros funcionários também, que não foi falado aqui, mas que também participam. Bom, na próxima página tem uma tarefa para ser feita dentro da sala de aula. E essa tarefa é a lista que nós já fizemos, né? Das regrinhas de convivência dentro da sala de aula, né, dentro da escola. Lembra que lá no começo do ano nós fizemos um cartaz dizendo o que nós poderíamos fazer para ajudar a escola, o que não poderíamos fazer, que nós colocamos lá respeitar o colega, né, fazer as atividades com capricho, respeitar todas as pessoas
né, da escola, inclusive os funcionários, os professores. Então, essa atividade já fez no começo do ano, por isso que nós não vamos fazer. Olha lá. E aqui tem a professora, né, com algumas expressões para ser educados, que a gente pode usar, que a gente já falou sobre isso na escola também, sobre não falar palavrões, né? Usar sempre a palavra bom dia, por favor, com licença, obrigada, para a gente manter o ambiente sempre tranquilo. Sempre manter a sala arrumada e limpa, certo? Que temos até o projeto do ajudante, né? Que o ajudante do dia, ele ajuda a manter a sala limpa, arrumada, organizada. Então, nós já fizemos essa atividade. Bom, então esses acordos que nós fizemos no começo do ano, ele ressalta alguns direitos e alguns deveres que nós temos na escola, né, de vocês, dos alunos. Só que agora eu vou falar mais detalhadamente quais são os direitos e os deveres. Então, olha lá. Todos os alunos possuem direitos que devem ser respeitados pelos membros da comunidade escolar. Lembra qual que é os membros da comunidade escolar, né? Que vocês colaram a imagem deles na atividade anterior. Então, são aqueles. E deveres que devem ser cumpridos para que haja um ambiente de estudo agradável. Então, vamos ler alguns direitos que vocês têm, né? Alguns direitos dos alunos. Ou seja, primeiro, vocês têm direito a ser ouvido. Então, quando você tem uma opinião, quando você tem alguma dúvida ou você quer questionar alguma coisa, você tem direito de ser ouvido. Então, você tem que ser ouvido. Então, é um direito de vocês, tá? Então, toda vez que vocês têm opinião, mesmo que por um momento não pode ser ouvido, mas em algum momento você pode ter ouvido. Por exemplo, ficou confuso, né, pessoal? Vamos dizer que nós estamos em uma discussão de alguma atividade e aí eu peço para uma pessoa falar e aí você quer dar opinião em cima durante a outra pessoa. Você não pode fazer isso, né? Você precisa esperar a pessoa que eu pedi para falar e depois você fala a sua opinião. Então, você sempre tem o direito de ser ouvido, tá? Direito de brincar. Então, você tem direito de brincar na hora certa, em local seguro e adequado. Então, tem alguns lugares que não tem como a gente brincar e nem em alguns momentos que é para brincadeira. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, pessoal, tem o dia certo, o momento certo e o lugar. Tem crianças que querem brincar em lugares que não pode brincar dentro da sala de aula. Não é um lugar para uma brincadeira, por exemplo, aqui ó, de bola, de pega-pega, né? Porque não é o ambiente certo, não é seguro, você pode cair, machucar a outra pessoa. Então, sempre temos a hora certa. Temos o dia do parque. Então, no dia do parque nós vamos lá brincar, não é mesmo? Então, esse é um direito de vocês e ninguém pode tirar isso. Terceiro, direito de ser amado e respeitado, recebendo carinho, atenção e cuidado de todos que trabalham na escola. Então, vocês têm direito de ter carinho de todas as pessoas, de receber aquele abraço gostoso, né? Não a pessoa afastar de você, né? Isso não é uma atitude legal e não pode ser feito isso. Então, você tem direito de ser amado, de sentir amado pelas pessoas. 4. Participar. Então, você tem direito de participar de aulas de campo, que são fora da escola, de participar de festas da escola, de todas as atividades diárias. Então, você tem direito de participar de tudo que acontece na escola de acordo, né, com a sua faixa etária.
Agora, os deveres. Então, o que você precisa cumprir? Então, cumprir os horários de aula. Então, você precisa, seguir os horários de aula, os estudos em casa, os horários de estudo, a data de entrega dos trabalhos, da tarefas de casa. Então, nós damos uma tarefa de casa para fazer, vocês têm o dever de ter um momento em casa para fazer as atividades e entregar. É lógico, acontecem imprevistos, tudo mais, mas é um dever seu, realizar essas tarefas, essas atividades, tá bom? Porque se você não cumprir essas atividades, esses horários de estudo, a aprendizagem de vocês fica lá embaixo. Nós queremos que vocês aprendam aqui em cima, Bastante. 2. Usar. Então, é o dever do aluno usar o uniforme completo diariamente. Então, isso é de escola para escola. Tem escola que tem um uniforme completo, Camiseta, calça, até tênis, completo, e tem escola que só tem a camiseta. Mas é um dever do aluno usar o uniforme. Nós temos nosso uniforme, nossa camiseta, nossa calça certa, para que vocês sejam identificados em qualquer lugar que esteja. Então, por que é um dever e vocês precisam usar o uniforme? Eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Vai que em algum momento você se perca fora da escola, olha só que perigo. E aí tem uma pessoa que vê você e vê que você está com o uniforme e sabe o lugar onde que é essa escola, a pessoa vai indicar você, levar você até a escola. Então, é uma forma de identificação também. Tem esse motivo e tem outros também, tá? Esse foi só um exemplo. 3. Trazer. Então, vocês precisam trazer todo o material completo e organizado para a escola. É certo que nós temos alguns materiais na sala de aula, mas às vezes nós precisamos trazer algumas coisas de casa. E aí vocês precisam trazer para que a gente possa realizar a atividade certinho. Zelar. Então nós precisamos zelar, nós precisamos cuidar da limpeza da escola, pelo seu material, assim como pelo dos colegas e da escola. Então eu vejo muito aluno que não tem zelo pelo material e acaba rasgando, sujando, e aí compromete na hora que você vai fazer a atividade, tá rasgado, tá sujo, você não consegue fazer direito. Como eu disse também, existe acidentes que pode acontecer, mas tem muitos alunos que não têm esse cuidado, vê que o que está fazendo pode danificar o material e mesmo assim faz. E aí não tem aquele zelo pelo material que a mamãe, o papai comprou com tanto sacrifício, 5. Respeitar. Então, é um dos acordos também que nós fizemos lá no começo do ano. Precisamos respeitar a opinião do outro, o espaço do outro e o direito do outro. Então, também tem muitas situações, principalmente na hora da brincadeira, que uma pessoa não quer brincar com a outra naquele momento e a outra criança fica triste, começa a chorar ou até mesmo brigar com a outra. Mas é o direito da outra pessoa não querer brincar com você naquele momento. Então a gente tem que respeitar. A mesma coisa dentro da sala de aula, quando nós temos uma pergunta e uma opinião e a pessoa tem uma opinião contrária de você, não concorda com você. E aí não precisa brigar com a outra ou ficar bravo com a outra pessoa. É uma opinião dela e você tem que respeitar, mesmo que seja diferente da sua. 6. Saber. Então, nós precisamos saber ouvir, sentar-se e esperar sua vez. Essas 3 coisas são muito importantes para que a gente consiga dar a aula bem. É que agora nós não estamos dentro da sala de aula, mas mesmo assim nós precisamos aprender muito bem essas 3 coisas, mesmo
fazendo essas videoaulas. Ouvir a opinião do outro com atenção. Sentar-se corretamente. Lembra que eu sempre falo para vocês como que senta certinho para não ter dor na coluna futuramente, né? E esperar a sua vez de falar, a sua vez de fazer. Sempre levantar a mão para eu saber que você precisa falar. E aí quando o outro terminar você fala, sem gritar, né? Para não atrapalhar. E sem fazer aquela bagunça só porque o outro está falando e você quer falar também. Então esse respeito com o outro, esperar sua vez, ouvir, sentar-se, é muito importante que a gente está aprendendo a ser assim, né? A ficar desse jeito. E que até o final do ano, se Deus quiser, a gente consegue, não é mesmo, pessoal? Bom, lá na página 80, o que nós vamos fazer agora, já que a gente entendeu nossos direitos e nossos deveres? Vocês vão pintar, então, as cenas que representam as atitudes de respeito aos direitos e deveres dos alunos na comunidade escolar. Então, aqui, ó, primeira figura, a menininha jogando o lixo no lixo, essa aqui. Então, é um direito e dever do aluno? É uma atitude de respeito aos direitos e deveres? Abrir a porta para a professora que está com a mão ocupada. É uma atitude de respeito? Brigar com o aluno, eu acho que é por um lanche, se não me engano, ou material escolar. É uma atitude de respeito e direitos e deveres? Ajudar o amigo que o material caiu no chão. É uma atitude de respeito e dever? Dos direitos e deveres? Então, assim, ó, ser abraçado por uma pessoa da comunidade escolar. É uma atitude legal, de respeito. E por último, brincar com o colega. É uma atitude de respeito e dever. Então, vocês vão pintar somente aqueles que é de respeito daquilo que nós vimos, tá bom? E deixa em branco aquilo que não é. Facinho, né, pessoal? Aqui, gente, é uma atividade de entrevista com alguém que trabalha na escola. Como nós não estamos na escola ainda, nós vamos deixar essa página para quando voltarmos, para a gente fazer, pode ser? Porque agora não tem como nós fazermos, só se vocês fizessem comigo somente. Mas aí eu acho que seria interessante fazer com outras pessoas, né? Com o pessoal da limpeza ou com alguma cuidadora ou até mesmo com alguém da secretaria. Seria interessante se fosse de outros lugares, né? Não somente comigo. Então, nós vamos deixar essa atividade para depois. Bom, nessa página aqui, ela fala também sobre a entrevista que vocês fizeram. Mas tem como nós respondermos na videoaula, porque está escrito assim: a escola também é minha. Na escola você passa muito tempo com os colegas e os professores. Do mesmo jeito que outros lugares, a escola também tem regras, seja regras que existem para que o ambiente seja tranquilo e para que as relações entre as pessoas sejam harmônicas, tenham harmonia, né? Então, como seria se cada um dos alunos estivesse acostumado a jogar o lixo no chão? Converse sobre isso com os seus colegas. 2. De quem é a responsabilidade de deixar a escola sempre limpa? Então, essas perguntas vocês pensam em casa e na videoaula nós vamos conversar um pouco sobre isso. Pode ser? E por último, nós vamos fazer um desenho que representa onde devemos jogar o lixo que produzimos na escola. Vocês irão pintar o desenho e depois vão mostrar para mim, tá bom? Acabou natureza e sociedade, vamos para matemática. É uma atividade, só uma, tá, pessoal? Porque tem bastante atividade natureza e sociedade e atividade que nós teremos que pensar bastante. Então, precisamos usar nosso raciocínio. Olha lá. De acordo com as dicas da página seguinte, que nós já trabalhamos sobre o primeiro, segundo, terceiro, lembra? Então,
Escreva o nome. Descubra em que andar mora cada criança e depois escreva o nome delas na janela correspondente. Então, ó, nós temos uma criança aqui no terceiro andar e outra criança no primeiro andar, no prédio. Então, aqui tem algumas dicas para nós descobrirmos aonde cada criança está. Então, olha aqui, tá vendo esse menininho aqui? Ele se chama Caio. Eu sou Caio e moro no apartamento abaixo da Luana. Então, ele mora abaixo da Luana. Agora, aqui em cima. Eu sou a Luana e moro no último andar. Então, sabemos que a Luana mora no último andar. Aqui, ó. Eu sou a Maria e moro no terceiro andar. Sou a vizinha de Caio. Então, já sabemos onde está Caio. Se ela é vizinha, então ela está onde? Aqui, ó. Meu nome é João e moro no... Não sabemos, vamos descobrir agora. Eu sou o Lucas e moro no apartamento abaixo do apartamento da Maria. A Maria aqui, de Lilás. E acima do apartamento do João, que ainda não descobrimos. Então tem a pergunta: em qual andar Lucas mora? Então, para que a gente consiga responder essa pergunta, o que nós podemos fazer? De acordo com o que nós vamos descobrindo, as crianças que moram em cada andar, vocês podem aqui escrever o nome delas, com a ajuda do papai e da mamãe para escrever e para ler, né, os nomes. E cada dica que você vai descobrindo, você vai colocando. Se está acima, se está do lado, né, se está embaixo. E aí para a gente descobrir aonde cada criança está. Então tem a pergunta lá: em qual andar mora o Lucas? E depois que nós, exercitamos nosso raciocínio lógico, nós vamos colocar se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto. B. Quantas crianças moram nesse prédio? Depois nós vamos contar cada uma e colocar o resultado aqui. C. Especifique o andar em que mora cada amigo do Lucas. Então, depois que você já colocou o nomezinho deles aqui, que vocês foram descobrindo, vai ser mais fácil. Aí é só colocar o andar que ele está. Então, o João, que andar que ele está? E você coloca o andar, se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto andar. Vou fazer isso com todos. D. Quantos andares Lucas precisa subir para ir para o apartamento da Luana? Então, vocês vão identificar aonde está o Lucas e aonde que está a Luana e ver quantos andares tem de diferença entre os dois e colocar o número aqui. Então, é muito importante que vocês prestem atenção nas dicas que estão dando, tá? Para que vocês consigam formar as crianças e colocarem na ordem certa. E lembra das ordens que tem primeiro, segundo e terceiro e quarto? Então essa atividade vai reforçar um pouco mais isso e também fazer vocês pensarem um pouco e trabalhar o nosso raciocínio lógico. Pode ser que no começo você fique um pouco confuso, mas você pede para ajuda para a mamãe para vocês pensarem melhor, seguindo aquela sequência que eu disse, primeiro o Caio, que já está lá, depois a Luana, que vocês vão descobrindo cada criança em cada andar, tá bom, pessoal? E aí, se vocês tiverem alguma dificuldade, depois na videoaula, nós vamos ver melhor e fazer as correções necessárias, tá bom? Aqui é a nossa lição de casa, as páginas que precisam ser feitas, tá? E a data de correção. Essa data de correção, pessoal, pode haver alguma alteração, tá? Se na nossa cidade tiver um feriado semana que vem. Então, como nós não sabemos ainda, eu vou manter
dia 25, que vai cair na segunda-feira, se eu não me engano, é isso mesmo, né? Na segunda-feira. E aí, nós fazemos a correção, nossa videoaula em cima dessas atividades. Se tiver algum feriado para a semana que vem, eu peço para mandar, né, um comunicado para vocês dizendo que a data de correção mudou, ok? Então, é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.